Tem uma história que é bem engraçada para falar um pouco sobre isso, que é assim, tinham dois irmãos, e aí um deles tá dando uma palestra, tá todo chique, ele tá dando uma palestra, tá ganhando muito dinheiro, e aí ele fala assim, ele tá lá na palestra e de repente uma pessoa da plateia pergunta: como é que você fez para chegar aí? Aí ele fala: ah, não, é porque assim, o meu pai era alcoólatra, ele bebia e batia muito na minha mãe. E aí eu decidi que eu seria um homem diferente. Aí ele tá casado, tá bem sucedido. Ele fala: eu tinha um irmão também. Quando a gente saiu de casa, a gente nunca mais se viu. Mas eu imagino que ele esteja no mesmo lugar que eu. Aí vai ver o irmão dele, tá num bar, bêbado, sem dinheiro, se mete em confusão, é expulso do bar. E aí depois o único amigo que ele tinha pergunta: cara, como é que você fez pra chegar até aí? E ele fala: o meu pai, por causa do meu pai. Ele era bêbado, batia na minha mãe. E aí eu fiz a mesma coisa. Eu imagino que o meu irmão, que eu nunca mais falei com ele, também esteja na mesma situação. Então é mais dramático, né? É uma história isso, não é de fato real. Mas ilustra como essa questão que eu queria dizer da nossa percepção sobre a coisa. Às vezes mesmo num ambiente tóxico a gente consegue sair um pouco disso pela nossa interpretação. Aquele que era o palestrante, ele queria ser diferente do pai. O outro falou: não, eu sou assim mesmo, meu pai foi assim, não tem como ser diferente. Né? Isso pode acontecer, de fato. E é justamente, eu acho que para quase todas as perguntas, quando a gente se faz para comportamento humano, tanto na questão de relacionamento, a questão das pessoas que acabam deformando o próprio corpo em busca de um ideal de beleza, a gente precisa passar por justamente esse entendimento. Quando a gente está na terapia, a gente vai ter que entender qual foi a relação, como é que o ambiente modulou as visões dessa pessoa sobre o mundo. Olha só uma coisa muito louca. Trouxe até aqui para ilustrar isso. Vamos lá. Se quiser um papelzinho, tem bem ali também. Vamos lá. Não, eu só vou precisar das cores mesmo. Vamos lá. Então, tem pessoas daltônicas que elas conseguem diferenciar o verde do vermelho quando eles estão separados. Marcos, está aparecendo bem na câmera? Levanta mais um pouquinho. Isso, pronto. Tem pessoas... Deixa eu pegar só o verde. Tem pessoas daltônicas que elas conseguem diferenciar bem o verde do vermelho quando eles estão separados. Quando eu junto os dois, eles não conseguem. É como se fosse uma cor só para eles. Ah. Como se fosse Mas se tiver junto, né? Se tiver junto. Eu separo, ele percebe a diferença, eu boto para ele a mesma cor. Consegue ver que tem a bolinha, porque se fosse uma bolinha vermelha a gente ainda perceberia que tem uma bolinha aqui, mas ele não consegue diferenciar a cor. Então, como é que eu vou dizer que eu enxergo da mesma forma que essa pessoa que não consegue diferenciar a cor quando tá assim? Eu não enxergo. Inclusive, eu não sei se eu enxergo o mesmo tom de vermelho que você. Eu não sei se eu enxergo o mesmo tom de verde que você. A gente só sabe que essas cores são diferentes. Para nós dois, essas cores são diferentes. E para nós o vermelho sempre foi vermelho. O vermelho sempre mesmo foi não vermelho. sendo o mesmo vermelho. Exato. Isso para mim é vermelho, mas eu sempre enxerguei assim, entendeu? O negócio vai filosofando assim, né? Mas enfim. Exatamente, é uma questão filosófica. É uma questão filosófica, essa questão de que dois pontos de vista diferentes podem estar certos. A pessoa que tem daltonismo, ela não está errada de enxergar assim. Ela enxerga diferente, ela não enxerga errado. E aí tem alguns autores que vão chamar isso de relativismo absoluto, que é a questão do seguinte: não existe, ou se existe não interessa, uma realidade universal. Por quê? Porque para eu enxergar a realidade, para eu construir a realidade, eu dependo dos meus sentidos. A realidade depende do que a gente vê, depende do que a gente pensa. E minha visão não é neutra. Aquela pessoa com daltonismo, ela enxerga outra coisa, ela enxerga diferente. Você pode enxergar diferente, a gente não sabe. Por quê? Porque para construir essa realidade, eu dependo desses sentidos que são enviesados, que a gente chama. Então, o meu cérebro, que é quem me permite estabelecer todas as conexões, ele não é neutro. Isso é muito importante. Isso é um dos princípios fundamentais para um psicólogo entender. Porque quando a gente vai olhar para uma pessoa, a gente está olhando para uma pessoa que tem uma história, tem uma série de pensamentos únicos, baseado nas interpretações que ela faz da realidade. A gente precisa entender qual é a interpretação, qual que é a realidade daquela pessoa. Então não importa a verdade absoluta.
Importa o que é verdade para aquela pessoa. A pessoa que ela se enxerga feia, não importa se ela não é feia. Para ela é feia. Essa é a realidade dela. E a gente tem que trabalhar em cima disso. Isso é um princípio que o psicólogo, né? Eu imagino que o psicoterapeuta, vamos dizer assim, tem que ter. Sim. Porque, às vezes, é tipo assim, chega um paciente no teu consultório aí, vamos supor, e aí, então, eu sou gorda. E a menina é magra. Aí você, caraca, provavelmente alguma anorexia ali e tal, não diagnosticada ainda, mas tá começando o atendimento. Não adianta você dar uma risada e falar assim, para com isso, você é magra. A pessoa vai se sentir até ofendida. Tipo assim, você tá tirando com a minha cara, eu sou gorda. Tipo, cara, então, a visão que a pessoa tem sobre si, o entendimento que ela tem sobre si é que precisa ser trabalhado. Exato. Porque o princípio da autoestima é justamente esse. Não é porque, sei lá, a gente sempre coloca a situação de uma balada. Porque a balada é um evento social muito louco, né, velho? Pessoas vão tomar bebida para se desligar, porque a bebida vai desligando o nosso cérebro aos poucos, né? E aí vai se soltando, vai perdendo o seu controle inibitório. Se a pessoa é muito inibida. Então vou desinibir e vou tomar uma cervejinha. Aí começa. Só que às vezes você passa do ponto. E nisso a pessoa vai trabalhando vários medos. Sim. Viu uma pessoa, achou interessante, vou ou não vou? Se eu for, a pessoa vai me enxotar, não sei o que. A pessoa de baixa autoestima acha que se for, vai levar um tapa. Só que você vai dizer oi, já pum. Sim. Ela, entendeu? E o que acontece é o seguinte, eu não vou, porque se eu for, eu tô gordinho, eu tô 5 quilos acima, não sei o quê. Cara, e às vezes é justamente assim, a pessoa que você tá prospectando, vamos dizer assim, que você tá olhando, também é uma pessoa que tem questões e fala assim, cara, espero que ninguém chegue em mim, porque eu morro de medo de alguém chegar em mim. Sim. Então, cada um vivendo sua própria realidade, o seu próprio mundo, sim, sem entender que os outros também têm suas dores. Olha que louco. E aí o que eu imagino? Por exemplo, esse cara é muito foda, o cara é gordinho, vamos dizer assim. A gente bota o gordinho, porque o gordinho ele é um pouco menos atraente da média, né? E aí, o cara é gordinho, mas chega lá e fica com as meninas e tal, é sucesso. Por quê? Porque o cara, ele tem uma autoestima saudável e isso influencia as pessoas. A pessoa que é segura de si, e não é seguro de si blefe, porque blefe tem os caras que são inseguros e fica falando alto, fazendo papagaiada, para fingir ser uma pessoa que não é. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas a pessoa que é naturalmente segura, ela fala, ela gesticula, ela pergunta, e ela fica interessante pro meio. Sim. Então, e não tem nada a ver com o porte físico dela, é pelo comportamento dela. Sim. Não é louco isso, cara? Isso é muito, muito incrível. Ilustra muito bem o que a gente tá falando. Contar uma história. Teve um cara que ele era assistente de obra e aí ele caiu do primeiro andar, caiu de pé. Não. Só que um prego de 15 centímetros atravessou a bota dele. Caraca. Esse cara foi pro hospital com muita dor, gritando. Chega no hospital, ele é sedado de tanta dor que ele tá sentindo, com sedativo forte para diminuir a dor. E aí os médicos vão ver o que aconteceu. O prego tinha passado assim, entre os dedos dele. Caraca. O prego não feriu ele. Então a dor que ele criou foi o susto, foi psicológica aquela dor que ele criou. E teve uma pesquisa que eles pegaram com soldados que tinham sofrido ferimentos graves, por exemplo, mutilação, essas coisas. E eles descobriram que 75% desses soldados relataram pouca ou quase nenhuma dor em relação ao ferimento deles. Porque eles associaram aquele ferimento a ir para o hospital, a sair daquele ambiente da guerra, que é muito inseguro, que eles podem morrer a qualquer momento. Então, olha como a nossa interpretação modula a nossa dor, a nossa percepção de dor ou não. Tem aqueles exemplos extremos de monges que ateiam fogo no próprio corpo e não se movem, não falam nada como protesto, né? Porque essa pessoa tem uma percepção de dor completamente diferenciada que a gente tem. Então, as pessoas elas não podem achar que elas são escravas do ambiente, que o ambiente vai ditar tudo que você vai fazer e você não pode mudar isso. O Viktor Frankl fala que quando você não pode mudar o ambiente, você deve mudar a si mesmo. Esse Viktor Frankl, ele foi um judeu na época da Alemanha opressora e ele foi mandado para os campos de concentração e ele sobreviveu. A família toda dele foi dividida e mandado para campos diferentes, mas ele sobreviveu. E ele percebeu que quem sobrevivia lá era quem tinha um propósito.
quem pensava no que eu vou fazer quando eu sair daqui. E quando ele estava nos piores momentos dele, ele pensava em duas coisas. Ele pensava na mulher dele, olha a afetividade aí. E ele pensava que ele ia dar palestras quando ele saísse dali para contar os absurdos que ele viveu. E aquilo foi muito forte, né? Foi muito, como é que a gente pode dizer? Motivador. Sim. Para que ele segurasse a onda, tentasse resistir ao máximo àquele absurdo. Sim. Então era um ambiente que ele não podia mudar, ele não sabia quando, não dependia dele. Mas ele estabeleceu uma crença para ele que ia fazer ele conseguir persistir ali dentro. E até tem um psicólogo que vai concordar com ele, o George Kelly, que ele foi um dos pais da terapia cognitiva, da psicologia cognitiva. Ele fala o seguinte: uma das coisas que provoca grande sofrimento nas pessoas é elas serem rígidas quanto às crenças delas em relação ao mundo. Que ele vai chamar, na verdade, da personalidade, até dos construtos pessoais que as pessoas têm. Ou seja, aquela pessoa que ela não consegue se adaptar ao mundo. Ela pode acontecer no caso de uma pessoa que perde um relacionamento e ela acha que aquela pessoa vai salvar a vida dela, é o amor da vida dela, ela não consegue mudar. Uma coisa muito importante das pessoas perceberem é que a gente nasceu com a capacidade de amar. A gente não nasceu amando uma pessoa específica. As pessoas acham que... Não, eu só vou amar essa pessoa o resto da vida. Não, você é adotado com a capacidade de amar. Se você amou uma pessoa, você consegue se interessar por outra. Vai ser diferente, vai ser um sentimento diferente, vai ser uma relação diferente, mas pode ser melhor, pode ser pior, pode ser simplesmente diferente. Nem melhor, nem pior. Então a gente precisa conseguir trabalhar essa interpretação que a pessoa tem da realidade, principalmente quando a gente não consegue mudar o meio. A gente não consegue mudar a influência ambiental que ela tem.